Doce e material final. Prazer, pessoal. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula havia passado duas questões aí referente à matéria da bimestral. Vamos então a elas para que juntos possamos respondê-las aí, resolvê-las. Qual que é a primeira pergunta? Qual que é o conceito fundamental da filosofia de Hegel? Lembrando que Hegel é um filósofo alemão que viveu no século XIX e é o principal representante do idealismo. O idealismo é uma corrente filosófica que diz que tudo é ideia. O que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma ideia. E são as ideias que transformam o mundo. São as ideias que transformam a realidade. O idealismo de Hegel é um idealismo histórico. Por quê? Porque as ideias, elas evoluem, elas progridem, elas se desenvolvem aonde? No tempo. Como? Através de um processo dialético. Por isso idealismo histórico e dialético. Dialético por quê? O que é a dialética hegeliana? Para Hegel, a contradição é o motor da história. O que isso quer dizer? A contradição é o motor da história. Que é a oposição de ideias que move a humanidade. Como é que se dá esse processo dialético de Hegel? Através de um processo de tese, antítese e síntese, sucessivamente. Vamos pegar alguns modelos aí para a gente ver como que esse processo se dá. Vamos pegar a tese racionalista. O que defende o racionalismo? Nós conhecemos graças à razão. Qual que é a antítese do racionalismo? Qual corrente filosófica se opõe? O empirismo, né? Para o empirismo nós conhecemos graças a quê? Aos sentidos, a experiência sensível. Quem faz a síntese entre racionalismo e empirismo? Vocês sabem? Kant, com o a priorismo. Para Kant nós conhecemos graças tanto à razão quanto aos sentidos. Os sentidos, eles fornecem as informações que são enviadas para a razão. A razão pega essas informações e transforma em conhecimento. Então Kant ele faz uma síntese entre racionalismo e empirismo. Esse é o processo dialético. A mesma coisa se dá, por exemplo, no campo da filosofia política. A tese, absolutismo. Quem defendia o absolutismo? Vocês lembram? Thomas Hobbes. Poder absoluto concentrado nas mãos do Estado. Qual que é a antítese do absolutismo? Liberalismo. De quem? John Locke, né? A síntese entre absolutismo e liberalismo está ou ocorre com Rousseau e o seu conceito de vontade geral. A vontade geral é o consenso. Consenso de quem? Do povo.
O poder absoluto deve estar nas mãos do povo. Ele vai juntar o poder absoluto do absolutismo com as liberdades do liberalismo e formular a sua ideia de vontade geral. A vontade geral nada mais é do que a expressão do consenso entre os cidadãos de uma sociedade. Então não haverá tirania porque não há imposição de um só sobre os outros. Toda lei ela será fruto do consenso, da vontade geral. O povo reunido ele vai definir aquilo que interessa. Na ideia de democracia direta de Rousseau não há representação, porque cada um é representante do seu próprio interesse. Quando você elege alguém para representar o seu interesse, essa pessoa não vai defender o seu interesse. Essa pessoa vai defender o interesse dela. Por isso, o governo representativo não funciona. E aí tem que ser a vontade geral. Tudo que é de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo, e não por representantes do povo, porque esses representantes nunca defenderão as intenções do interesse do povo, somente os seus próprios. Próxima questão. Oi? O conceito é dialética, né? O conceito central aí para o pensamento da filosofia de Hegel. Próximo. Qual o livro mais conhecido de Hegel? Onde ele desenvolve sua filosofia sistemática? O livro mais famoso de Hegel é Fenomenologia do Espírito. Fenomenologia. Fenômeno é o que? Vocês sabem o que é fenômeno? Fenômeno é o Ronaldo, né? Por que ele é um fenômeno? Fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que está em evidência. O Ronaldo Fenômeno antigamente ele aparecia por causa do futebol. Depois ele começou a aparecer por causa de outras coisas, né? Às vezes tem que estar sempre em evidência. Ele está sempre aparecendo. Fenômeno é aquilo que aparece, logia, estudo. Igualzinho. Espírito para o Hegel aqui não tem nada a ver com espiritual não, viu? De religião. O espírito aqui é a consciência. Então o estudo daquilo que aparece para a nossa consciência. A nossa consciência, que ela é, ou ela se desenvolve de forma histórica e dialética. Como é que se dá o processo histórico e dialético de desenvolvimento da nossa consciência? A nossa consciência ela começa com o espírito subjetivo. A primeira coisa que a gente tem consciência é do nosso eu. Essa é a tese. Qual que é a antítese do nosso eu? É o espírito objetivo. A nossa consciência individual ela vai de encontro ao mundo. Depois o nosso eu ela vai encontrar-se com aquilo que está fora de nós. Primeiro a família, depois a sociedade e por último o Estado. O espírito objetivo é a antítese do nosso eu, do nosso espírito subjetivo. Até que se chega ao espírito absoluto. O espírito absoluto é quando a nossa consciência
atinge o seu estágio mais elevado. E o nosso estágio mais elevado de consciência se manifesta através da arte, da filosofia e da religião. Essas três são as manifestações máximas da nossa consciência, do nosso conhecimento. E aqui ocorre a síntese. Então o livro é Fenomenologia do Espírito? Isso, Fenomenologia do Espírito. O idealismo de Hegel, tudo começa com a ideia, né? A ideia é o princípio de tudo, a ideia é a tese. A antítese da ideia é a natureza. A natureza é a antítese da ideia. E a síntese de ideia e natureza, quando a natureza, no seu processo evolutivo, ela alcança a consciência e produz ideia, nós chegamos no que ele chama de espírito. O espírito é a síntese entre ideia e natureza. Esse é o processo evolutivo de todas as coisas, segundo o Hegel. Próxima questão. Como Hegel descreve o processo pelo qual o espírito se desenvolve. Como Hegel descreve o processo pelo qual O processo pelo qual o espírito se desenvolve é aqui, ó. Espírito subjetivo, objetivo e absoluto. Começa a antítese, sim. Começa com eu, a primeira coisa que a gente tem consciência da gente mesmo. Depois, a nossa consciência entra em contato com o mundo, através primeiro da nossa família, depois com a sociedade e o Estado, até que a nossa consciência atinge os patamares mais elevados, através da arte, da filosofia e da religião. Próxima questão. Segundo Hegel, qual o papel da história na realização do espírito absoluto? Qual que é o papel da história? A história para o Hegel é o palco onde se desenvolve o nosso espírito, até alcançar o espírito absoluto. O espírito absoluto é a consciência de todas as coisas. Você toma consciência de como funciona toda a realidade. Tudo funciona num processo dialético, de contradição. Por exemplo, na religião, como é que se dá esse processo dialético na religião? Tudo começa com o Pai. O Pai é a ideia primordial. O Pai se encarna na natureza e se transforma em Filho. O Filho, ao se encarnar e salvar a humanidade, nos envia o Espírito Santo. Na religião, a mesma coisa se dá na filosofia, na arte, no processo histórico e dialético de Hegel. A revelação de Deus não se deu toda de uma vez, ela vai se dando progressivamente na história. A mesma coisa a filosofia. O conhecimento filosófico, à medida que o tempo passa, ele vai progredindo. E aí nós vamos vendo a marcha da razão e a concretização das ideias. Próxima questão. Qual o conceito hegeliano que descreve a unidade de opostos em um nível superior? A unidade de opostos em nível superior é a síntese. Ela faz uma unidade entre tese e antítese. Ela pega aquilo que há de melhor na tese e na antítese e eleva-se a um patamar maior.
patamar mais alto. Próxima questão. Segundo Hegel, qual a natureza do Estado? O Estado para o Hegel é a encarnação da razão e do espírito. Encarnação da razão, da ideia de liberdade. Somente o Estado moderno concretiza a ideia de liberdade. No mundo antigo, a liberdade ela ainda não era concreta, ela era abstrata, porque só alguns a possuíam. No mundo antigo, só o senhor possuía, o escravo não tinha liberdade. No mundo medieval, só o senhor feudal tinha, os servos não tinham liberdade. O Estado moderno permite que todos sejam livres, porque o Estado moderno ele vai colocar limites na liberdade. Agora eu não posso mais usar a minha liberdade para tirar a liberdade dos outros. Assim agora todos são livres, porque ninguém pode usar a sua liberdade para tirar a liberdade alheia. Por isso o Estado moderno é a encarnação da razão e a concretização da ideia de liberdade. Próxima questão. Qual é a relação entre Hegel e o idealismo alemão? Hegel é o principal representante do idealismo alemão. Junto com ele existiam o Fichte e o Schelling. Mas o Hegel é o principal, o maior expoente, o maior filósofo do idealismo alemão. Próxima questão. Qual o conceito central da filosofia política? Qual o conceito central da filosofia política de Hegel? O conceito central é o Estado ético. Somente o Estado moderno é um Estado ético. Por quê? Porque agora o Estado funciona numa lógica de reciprocidade. O Estado, para Hegel, não é mais a instituição responsável por garantir privilégios e regalias. Agora, o Estado moderno coloca todos em condições de igualdade. Todos são iguais perante a lei. Por isso o Estado moderno é um Estado ético. E os Estados dos períodos anteriores não eram. Por quê? Nos períodos anteriores o Estado era uma instituição para garantir privilégios e regalias. O Estado moderno não. O Estado moderno ele coloca todos como iguais perante a lei. E agora eu não posso mais usar a minha liberdade para tirar a liberdade dos outros, tornando-os escravos ou servos. Próxima questão. Qual é o objetivo final do processo dialético de acordo com Hegel? Qual o objetivo final do processo dialético segundo Hegel? Para Hegel, o processo dialético, o objetivo dele é alcançar o espírito absoluto, a consciência de todas as coisas, que se dá através da arte, da filosofia e da religião, e da compreensão que a contradição é o motor da história. O objetivo final é alcançar o espírito absoluto. Concretizar a ideia de liberdade. Essa ideia é fundamental para mim. Liberdade e razão. Próxima questão. Como Hegel descreve o espírito absoluto? O espírito absoluto é o estado
estágio aí mais avançado no progresso, na evolução da nossa consciência. Absoluto. Essa consciência de Deus é o estágio mais avançado no processo evolutivo da nossa consciência. E ele se manifesta através da arte, da filosofia e da religião. Acabou? Então isso aí vai cair na prova. Alguma dúvida? Então, não sei se eu já começou não. Semana que vem eu volto. Não sei se vai ser a prova nos primeiros horários. Vamos ver como é que vai ser. Você depois de crer? Ideia o quê? Ele é um idealista, então tudo começa com a ideia. Né? A ideia é o princípio de todas as coisas. O que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma ideia. Essa ideia, no seu processo dialético, na sua contradição, ela se concretiza na natureza. A natureza é a concretização da ideia. A ideia era pura abstração. Essa ideia abstrata, ela se concretiza na natureza. E a natureza, nesse processo dialético de contradição, ela evolui. A natureza, no primeiro momento, ela não tinha consciência. À medida que ela evolui, ela desenvolve consciência. Através do Espírito. O Espírito é a consciência. E a consciência produz ideia. É assim que funciona o processo dialético da realidade para o Deus. Então começa com uma ideia abstrata, essa ideia abstrata ela se concretiza na natureza. A natureza é a concretização dessa ideia abstrata. A natureza ela evolui. Essa evolução ela chega até nós, seres humanos. Nós somos a manifestação mais evoluída da natureza. Porque nós somos a natureza que consegue pensar a si mesmo. Então nós somos o Espírito. Nós somos essa manifestação. A consciência da natureza. Somos nós. E essa consciência é o que produz ideia. Mas a ideia é o princípio. Ela está lá na origem. Agora ela retorna a si mesmo. Num processo, claro, mais avançado. Que é dialético, é histórico. Isso é só com o tempo para o rei. Então as coisas não se desenvolvem todas de uma vez. E cada consciência é consciência de um período histórico. A consciência do mundo antigo não é a mesma que a nossa hoje. Nossa consciência hoje é muito mais avançada e evoluída na perspectiva hegeliana. Por quê? Porque através desse processo histórico e dialético ela vai se ampliando. Seria como se fosse algo dobrado, um papel dobrado um monte de vezes. A história nada mais é do que o desdobramento desse papel, ou seja, a expansão da consciência. À medida que o tempo passa, nós vamos tomando consciência. Tanto que o rei acreditava que no século XIX ele tinha percebido e compreendido como que tudo evolui, como que tudo acontece. No século XX, muitos filósofos criticaram esse pensamento de Hegel. Hegel acreditava ali que tinha encontrado a verdade universal, a verdade de funcionamento de todas as coisas. Para ele, tudo funciona numa lógica dialética. Compreendeu?